e hoje é dia de tag das contradições literárias. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Brenda do Leituras da Bre e antes de mais nada, não esquece de se inscrever, curtir e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu vou postar por aqui. Hoje eu vou responder a tag Contradições Literárias, que tem 8 perguntas que em algum momento da nossa vida como leitor a gente foi contraditório. Quem traduziu essa tag foi a Paloma Lima e eu vou deixar aqui no box de informações o link do canal dela. Antes de ir para as perguntas, eu quero ressaltar que essa daqui é só a minha opinião, tá, gente? Não me cancelem, por favor. É só mesmo a minha opinião como leitora, não tenho nenhuma formação nisso. Primeira pergunta, eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. Para responder essa pergunta, eu vou citar Sobre Meninos e Lobos. Foi um livro que eu li ainda esse ano e eu vou confessar que a expectativa estava muito grande, até por suspense ser meu gênero favorito. Então eu estava com muita expectativa nessa leitura. Eu fiz essa leitura junto com o Arthur e eu acho que essa daí foi a melhor parte da experiência, porque todos os dias a gente fazia leitura e já debatia, mas assim, foi uma leitura que eu não me importei tanto assim com os personagens. O final também deixou muito a desejar, apesar de ter ali no fim uma parte que me agradou, mas a motivação em si do crime foi muito banal, sabe? Eu não curti tanto assim a motivação do crime, então acabou sendo uma decepção literária. Segunda pergunta. Eu raramente leio esse gênero, mas eu amei este livro. Para a segunda pergunta, eu vou citar ela, Evelyn Hugo, que eu não leio tanto assim romance, mas esse livro aqui eu li ano passado e eu amei. Ele vale todo o hype que a galera fala, sim. Eu devorei esse livro, eu não conseguia largar. Eu me sentia como se eu estivesse numa coluna de fofocas, sabe? Lendo a história de uma atriz real de Hollywood, vendo todas as nojeiras dos bastidores de Hollywood. Eu me sentia exatamente assim nesse livro. E a escrita da Taylor, ela é muito gostosa de acompanhar. E eu não esperava que a história fosse tão fluida e não fosse sobre os maridos, sabe? Da Evelyn Hugo. Mas esse livro aqui, ele vai muito além, ele é sobre a Evelyn Hugo, que é uma mulher muito forte, que teve que fazer e passar por muita coisa para chegar onde chegou. Terceira pergunta, eu adoro essa temática, mas eu não gostei tanto assim desse livro. Todas as vezes que liga a câmera, os vizinhos resolvem batucar, fazer qualquer coisa. E para responder essa pergunta, eu escolhi a temática bruxa, que é uma temática que eu amo muito. E inclusive esse ano eu tô lendo muita coisa e querendo ler muitos livros com a temática bruxa. E eu li o livro Rex. Vou confessar que o que atrapalhou aqui foi a expectativa, tá? Eu esperava uma história muito mais sombria e não é bem isso que a gente recebe nessa leitura. Mas nem de longe é um livro ruim, tá? Eu dei 3,5 porque eu achei sim uma leitura prazerosa e boa, mas eu tava com expectativa um pouquinho maior e eu tava aguardando ser uma leitura bem mais sombria. Quarta pergunta. Eu odeio essa temática, mas eu amei este livro. Para essa pergunta, a temática que eu escolhi falar foi a personagem com caráter duvidoso. Não é uma das temáticas que eu mais gosto, tá? Eu não gosto de a única coisa ali de mistério que o autor ou a autora vai soltando. Eu vou ficar na dúvida se eu posso confiar ou não naquilo, porque a personagem ou o personagem, ele não é confiável. Ou ele é envolvido com bebida, com drogas, ou alguma doença psicológica. Então eu não curto tanto assim esse tipo de temática. Mas um livro que eu li nessa temática e eu adorei foi A Garota no Trem. A personagem, ela é alcoólatra, então a gente não pode confiar 100% nela. Foi uma leitura bem prazerosa, apesar do final ser um pouquinho óbvio, tá? Mas eu curti muito essa leitura, foi uma experiência muito bacana. Esse livro tem uma adaptação super famosa com a atriz Emily Blunt. Quinta pergunta. Eu adoro esse autor, mas eu não gostei deste livro. Para responder essa pergunta, eu vou falar do Stephen King. Eu já li muitos livros do King, geralmente eu gosto muito da experiência de leitura,
Não teve ainda nenhum livro que eu detestei, que eu não gostei, tá? Mas eu vou trazer Carrie, que é o primeiro livro do autor, e é o livro que eu dei nota mais baixa. Eu gostei da história em si, mas eu acho que, de fato, mostra ali que é o primeiro livro do autor, que ele melhorou e ele evoluiu muito depois desse livro. Nesse livro a gente vai ter muita coisa que depois o King usou de forma muito melhor nos livros posteriores. E nesse daqui eu acho que ele exagera um pouquinho na pausa que ele dá durante a narrativa para colocar alguns textos epistolar, como entrevistas, cartas, matérias de jornais. Eu acho que quebrou muito o ritmo da leitura e foi isso daí que não me fez gostar 100% desse livro, porque a história é muito boa. Para esse livro eu dei nota 3, então eu vou deixar aí Carrie do King para responder essa pergunta. Sexta pergunta. Eu já tinha lido um livro desse autor e não tinha gostado, mas deste eu gostei. Nessa pergunta, infelizmente, eu vou ter que dar uma roubada, porque eu não costumo dar segundas chances para autores que eu não gostei tanto assim. Tem sim alguns autores que, apesar de não ter gostado do primeiro livro que eu li ou do meu primeiro contato com ele, eu quero dar uma segunda chance, mas eu ainda não dei. Eu acabo colocando um outro livro na minha TBR, colocando outras leituras na frente e não dando essa segunda chance de fato. Mas eu vou citar duas autoras que eu não gostei tanto assim da minha primeira experiência com elas, mas eu quero dar uma segunda chance. A primeira autora que eu vou falar é a Anne Rice, que eu já li o Entrevista com o Vampiro e eu não gostei tanto assim, tá? Acredito também que o que me atrapalhou aqui foi a expectativa, eu tava com muita expectativa, por ser sobre vampiros, que é uma criatura que eu gosto muito. E eu também já li a saga adulta da autora, que é Os Desejos da Bela Adormecida, que esse daí eu prefiro não comentar nem que existe. Era pra eu ter abandonado essa leitura, porque, assim, não. Mas eu ainda quero sim ler outras coisas da Anne Rice, que é a saga das bruxas, e quero também ler Rainha dos Condenados, que é um filme que eu gosto muito e quero conhecer a história que deu origem a esse filme. A outra autora apareceu por aqui bem recentemente nos meus lidos de julho, que é a Gillian Flynn. Eu quero muito ainda ler outras coisas da autora. Eu li o conto O Adulto, não gostei tanto assim, mas eu quero ainda ler Objetos Cortantes, quero também ler Garota Exemplar. Apesar de já ter visto o filme, eu quero conhecer também a história. Sabendo do plot, eu acredito que vai ser sim uma boa experiência, até pela quantidade de pessoas que falam que esse livro é muito bom. Sétima pergunta. Eu adoro essa capa, mas eu não gostei deste livro. Para essa pergunta não poderia ser outro, senão O Homem de Giz, da autora C.J. Tudor. Eu li esse livro emprestado da minha prima. Essa edição ela é belíssima como um todo. A capa ela é bonita, tem essa textura de giz nos bonequinhos, o corte é preto, tem páginas pretas dentro do livro. E assim, eu tava esperando uma leitura muito boa, tá? Porque eu vi um hype aí nesse livro assim que ele tinha saído por aqui, muito grande, mas eu não achei isso tudo. Primeiro, eu acho que ela usa um artifício nos finais de capítulos que eu acho interessante, mas eu acho que ela usou de forma exagerada, que é aquele gancho para o próximo capítulo. É legal quando tem isso, mas não todos os capítulos com uma frase de efeito no fim, sabe? Isso me incomodou um pouquinho. E também pelo fato da semelhança com o It do King. Eu acho que tem um limiar aí entre inspiração e ser baseado em, sabe? Eu acho que ela ficou ali pendendo pro lado do baseado em. Eu achei que ficou muito semelhante em alguns momentos a It. Até alguns nomes, algumas cenas, eu acho muito parecido com It. E isso não me agradou. Mesmo adorando o King, eu acho que isso foi um ponto negativo. Então, de fato, foi uma leitura que deixou a desejar sim pra mim, tá? Apesar de ser um livro muito fluido, eu li bem rápido até, mas deixou um pouquinho a desejar e eu acabei dando, eu acho, nota 3 pra ele. Oitava pergunta. Eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro.
De um modo geral, eu não gosto tanto assim quando tem pessoas nas capas dos livros. Então, para essa pergunta, eu vou trazer Uma Mulher na Escuridão, do Charles Donlea. Não é meu livro favorito do Donlea, mas assim, é um livro que eu gosto muito. Tem uma história ali por trás, tem uma representatividade ali de autismo no livro que me agrada muito. A gente tem a narrativa acontecendo no passado e no presente, que deixa a história muito mais fluida e frenética e faz a gente devorar os capítulos. Mas eu vou confessar que essa capa daqui, ela é muito feia, gente. Esse batom roxo, tudo eu acho que não me agrada nessa capa. E foi isso, essas foram as minhas respostas para essa tag da contradição. E novamente, por favor, não me cancelem, é só a minha humilde opinião de leitora mesmo, tá? Sem embasamento nenhum. Por favor, deixem aqui nos comentários a resposta de vocês de qual a capa que é horrível, mas vocês adoram a história. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.